Eleitores chilenos voltam às urnas no domingo para o segundo turno da disputa presidencial no país. O nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, já está aqui com a gente com as informações. A gente falou muito lá atrás do primeiro turno e agora chegou o segundo turno. Quem é o favorito nas pesquisas, hein? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. A vitória deve ser de José Antônio Kast, candidato da ultradireita, que terminou derrotado no primeiro turno, terminou na segunda colocação, um pouquinho atrás ali, 3% a menos que a candidata do governo, Heyaneth Rara, mas que teve o apoio do quarto e quinto colocados nessa disputa, que também são de direita, e aí a transferência de votos deve ser muito tranquila para ele e garantir a vantagem necessária para conquistar os 50% mais um e levar as eleições lá no Chile, depois de ter perdido as duas últimas disputas, em 2017 e 2021. José Antônio Kast encerrou a campanha dele ontem lá no Chile, destacando que vai recuperar a ordem, vai recuperar a lei, porque ele toca bastante no discurso da segurança pública, que é a principal prioridade para o eleitor chileno nessa eleição. A candidata do governo, Heyaneth Rara, fez um apelo aos indecisos. E aí ela até tem razão em fazer esse apelo, porque as pesquisas indicam mais ou menos o seguinte, que Kast deve vencer com algo entre 55% a 60% dos votos válidos, porém, as últimas pesquisas indicam 20% dos eleitores ainda indecisos. O voto no Chile é obrigatório, mas essas pessoas podem simplesmente anular o voto na disputa de domingo. E mesmo que elas não anulem, é muito difícil imaginar que a totalidade desses 20% dos eleitores indecisos acabem optando pela candidata de esquerda que representa o presidente Gabriel Boric. O Chile não tem reeleição. O que uma vitória de José Antônio Kast significa? Significa que, desde o fim da ditadura militar de Augusto Pinochet, que acabou em 1990, o Chile deve ter, a partir desta próxima semana, o seu presidente mais à direita desde a redemocratização. José Antônio Kast era inclusive defensor da ditadura de Augusto Pinochet como líder de movimento estudantil. Ele defendeu Pinochet em um referendo que o país realizou em 1988. O pai dele, que é um imigrante alemão, integrava o partido nazista de Adolf Hitler lá na Alemanha, era membro do exército nazista, inclusive tem esse passado no mínimo conturbado, mas tem mostrado um pouco mais de maleabilidade, principalmente nessa disputa eleitoral, para garantir os votos que precisa para chegar à presidência. O Chile tem um histórico também bastante interessante de ser um país onde há uma grande política pendular entre esquerda e direita. Se a gente olhar o retrospecto dos presidentes, a gente vai ver que primeiro teve, por exemplo, Michelle Bachelet, que é de esquerda, passou para Sebastián Piñera, voltou para Michelle Bachelet, voltou para Sebastián Piñera, agora Gabriel Boric, de esquerda, e muito possivelmente a partir já de segunda-feira, ou melhor dizendo, a partir de domingo, o presidente eleito José Antônio Kast, que toma o poder, assume a presidência oficialmente no ano que vem, Thiago. Rapidinho, Jovem Pan Internacional no fim de semana, o que teremos, Fabrício? A gente vai repercutir as eleições no Chile, a expectativa para as eleições no Chile, o que está acontecendo nesse país que não é vizinho do Brasil, né? Mas está sempre aqui muito próximo economicamente, culturalmente. Muita gente está viajando para o Chile nos últimos anos. Também sinal de alerta ligado lá no Partido Republicano nos Estados Unidos, Thiago, porque os democratas elegeram o primeiro prefeito, ou melhor dizendo, a primeira prefeita de Miami em quase 3 décadas, desde 1997 que os democratas não elegeram um prefeito em Miami. Miami terá uma prefeita pela primeira vez na história e isso dá motivos para preocupação para Donald Trump. Amanhã a gente explica a partir das 5h30 da tarde aqui na Jovem Pan.